Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite agradável, né? A temperatura não está tão baixa, de quinta-feira, 22 de agosto de 2019. Mandar um abraço especial para o João O'Donnell, da Rede Sanar de Farmácias, que a partir de hoje passa a patrocinar o nosso Cadeira Cativa. Onde tem saúde, tem Sanar. O Dr. Sigma já comprou um remedinho para dor de cabeça lá, porque o Internacional tomou 2-0 do Flamengo. Mandar um abraço também para o Maurício e para o Leonardo do Só Portas. E olha, hoje eu pude conhecer o que é o avanço em termos de portas. O kit porta pronta. Hoje em dia não vai mais nem prego em porta. Vem toda a guarnição já, que ela é montada com espuma, vem com a fechadura, vem com a dobradiça, tudo certinho. E portas maravilhosas, já vem com o batente, já vem com guarnição, reguláveis, com borracha amortecedora, não tem esse negócio mais de bater porta, e portas de alto padrão, Só Portas. E mandar um abraço pro pessoal de Gravataí, né? A Prefeitura de Gravataí, inovando sempre e sempre preocupada aí com o atendimento à população. Estou aqui com o Lauro, daqui para lá, é uma turma da pesada aqui. Lauro, goleiro do Novo Hamburgo. Eu acho que o Lauro se aproximou do Novo Hamburgo para ficar dono do Novo Hamburgo. O cara, quando está com muito dinheiro e com a idade que ele está, ele não quer mais jogar no gol, porque é um sacrifício jogar no gol, né, doutor Chico? Aí eu acho que ele disse, bom, vou me adonar disso aqui, tá? O Lucas Bolzan, conselheiro do Grêmio, né? É o Bolzan da parte rica da família, viu, doutor? Parte pescadora. O presidente ainda precisa trabalhar, todo dia tem que trabalhar de manhã cedo defendendo causas. Doutor Roberto Sigma, conselheiro do Internacional, um dia será presidente do Internacional, não sei. Quando será que esse dia chegará, né? Talvez para ganhar o título, né? Tá difícil. Tá difícil, olha aí, já saltou uma letra aí, né? Daniel Oliveira, um dos grandes narradores da praça aí, né? Isso aí. Já tá narrando bola há 30 anos, ele tem essa cara de guri, mas ele narra há 30 anos já, Lauro, sabia? Tu achou que ele tinha 30 de idade? Tô quase chegando aos 30. Agora já vou começar de solo com o Lauro. Mas como é que tomaram 5 do Aimoré, Lauro? Não é possível. Boa noite a todos. Prazer estar participando mais uma vez da programação. A gente ficou bastante chateado, né? Porque é um clássico e era a nossa estreia. Durante um mês de trabalho a gente vinha realizando os treinamentos, a gente estava numa evolução, esperava um jogo mais truncado, um jogo com mais equilibrado. Infelizmente as coisas não ocorreram bem, né? Mas no nosso vestiário tem um treinador extremamente experiente, que é o Gilmar Iser, e controlou a situação já naquele momento, né? Dando tranquilidade. É uma equipe bastante jovem, com mescla de alguns jogadores experientes. Então era natural que de repente, se as coisas não começassem bem, como não começou, 3 minutos já tomamos um gol, poderia dar errado. E a gente agora está num crescimento bem legal, a gente tem evoluído e quando a gente treina bem, no jogo ocorre, né? Então temos um jogo agora domingo contra o Inter B, lá em Alvorada, e a gente espera fazer um grande jogo. Eu brinquei, né? Como é que conseguiram tomar 5? O Aimoré é um time formado há bastante tempo, tem uma base já, né? De jogadores, inclusive veteranos, e o Aimoré fez essa base e manteve porque quer jogar séries D, C, B, mais ou menos num projeto parecido com o do São José. O projeto do Novo Hamburgo também era esse, foi interrompido e agora retomado, né? E o Novo Hamburgo, que foi campeão gaúcho recentemente, tem que ter o apoio da coletividade lá, porque senão não vai, né? Quando foi campeão, né, só conseguiu... Não teve tempo de comemorar, né? Segunda-feira à noite teve uma reunião no conselho, que foi uma depressão, assim, absurda. Queriam jogar copinha Então, mas agora, quem sabe, com pessoas experientes como o Lauro e o Gilmar Iser, vá, né? E até o presidente do Aimoré disse aqui, alguns dias depois da vitória de 5-0, ou um dia depois, que realmente o Novo Hamburgo tem uma base jovem, e o Aimoré já tem uma base formada e com um objetivo bem traçado, bem definido. E o Aimoré tem um técnico interessante, o PC, que é de origem do futebol de salão.
vai levar as práticas do salão. Já trabalhou muito tempo aqui como gerente da Ubra, trabalhou nas divisões de base, não sei se do Grêmio ou do Internacional. Então o PC ele tem bastante experiência e agora vai como técnico em definitivo. Isso que eu ia comentar, muito bem montada a equipe do Aimoré e muito bem treinada pelo treinador, pelo PC. A gente já tinha sido advertido da qualidade de colocar a bola no chão e foi o que aconteceu e com certeza o Aimoré vai trilhar um caminho bacana aí na sequência. Quem está mais morto, o Inter ou o Grêmio, Bolsa? Ou ninguém está morto? Boa noite, Rec. Boa noite, Lauro. Quero dizer que é um prazer te ver de azul aqui. Doutor Roberto, Daniel. É um prazer a gente estar aqui hoje para conversar. Hoje é um dia um pouco mais feliz para a torcida gremista, né? Tendo visto o resultado ontem do nosso co-irmão. Eu acho que, sinceramente, que os dois estão muito mal de vida, mas o Inter, até pelo resultado, da maneira que foi, tem dificuldade. Eu chamo a atenção, e eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui, é uma preocupação que eu já tenho há muito tempo, eu já comentei isso nesse programa aqui, Rec, e sei que tu compartilha junto comigo mais ou menos do mesmo entendimento, que é o meu medo desse gap que pode dar entre as equipes como Palmeiras e Flamengo por causa do dinheiro e a dupla Grenal e os times aqui de baixo. Ontem isso ficou claro no jogo do Inter, quando o Bruno Henrique, em 2 lances, acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Eu acho que, por exemplo, se a gente vê o menino Nico Lopes, não é mais tão menino, também, claro que está em uma fase técnica, ele não conseguiu fazer, daqui a pouco, se fosse ao contrário, ele, jogando no Inter, teria feito aquele gol, teria passado. E essa diferença dos valores, assim, e da monstruosidade financeira me causa preocupação. Eu acho que passa muito por causa disso. O Palmeiras contra o Grêmio, no momento que ele tira... O Felipe Melo foi expulso, mas o reserva do Felipe Melo é o Thiago Santos, que seria titular tanto no Grêmio quanto no Inter, que é um jogador que eu tô falando que é um jogador sem expressão perto dos outros, né? É só um para lembrar, que é um volantão de primeira linha. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que avaliar. Eu acho que o Romildo tentou, logo quando assumiu o Grêmio, e o doutor Roberto que vai lembrar essa questão da Primeira Liga, que foi uma construção que não deu certo, mas era uma ideia de tentar se equilibrar o futebol brasileiro. Eu tenho muito receio que tanto o Grêmio e o Inter fiquem para trás pro Palmeiras e pro Flamengo e que fique esse estigma de o quê? Dos times supermilionários que já arrancam oferecendo 800 mil de salário contra nós aqui que não temos essa possibilidade financeira ainda que somos organizados. Então, o Corinthians não está nesse patamar porque tem uma dívida impagável do estádio. Mas é uma coisa que eu trago a reflexão aqui para a bancada, que é uma coisa que me preocupa. Ontem o jogo do Inter deixou muito claro isso, que o Flamengo mudou a cara do jogo quando botou o Gerson para jogar. Começou por ali, que tem um cara que sai do banco que mudou toda a cara do time. Então, eu ele acho que é entrou uma no lugar do preocupação. Cuejaro, né? Não? Sim. Ele entrou no lugar do Cuejaro, que também é um grande jogador. Não tem. O Palmeiras é uma coisa absurda, não tem cabimento, é impensável. Não tem como competir. Eu estava comentando com um conselheiro do Internacional até semana passada que se pegasse um cara do Palmeiras e um cara do Flamengo e botasse na dupla Grenal, escolhendo qualquer um, sei lá, Everton Ribeiro, Gabigol, Felipe Melo, sei lá, qualquer Gustavo Scarpa, um deles e botasse para nós, já seria diferenciado, porque cobriria alguma das nossas falhas. Mas então, tu não transportando o Everton e o Tardelli, eles também não jogam no Palmeiras? Claro que jogam, mas é o que eu estou dizendo, é uma questão de grupo, né? O Grêmio está com uma deficiência. Agora, essa questão, nós emprestamos o Guilherme Guedes para a Ponte Preta, agora, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, nós não temos lateral esquerdo. Vai jogar o Capixaba. Mas se ele jogar, ele vai jogar na terça, de novo. Vai. E eu acho que ele vai improvisar, né? Eu acho que a tendência é que improvise. Botar o Darlan? Eu acho que vai botar o Darlan, daqui a pouco puxa um zagueiro. Bota o Paulo Miranda para jogar na esquerda e o Tonhão para jogar na zaga. Eu acho que ele vai ter que improvisar, porque seria temerário até a situação, porque é o jogo um em cima do outro, né? Se fosse sábado e quarta até, né? Mas eu trago a reflexão aí, porque eu acho que é um assunto que tem que ser comentado, a mais do que o jogo. Doutor Sigma, tá tão grande a distância assim? Acho que sim, mas eu queria cumprimentar todos, né, os nossos telespectadores, especialmente o Lauro, com quem eu pude trabalhar lá no Internacional, dizer que é um excelente profissional, né, um sujeito de primeira linha, né, e foi um excelente jogador,
Eu testemunhei aquele soco que ele levou lá no Estudiantes, tá? Que ele estava quietinho no banco lá, e acabou pagando o pato lá por causa de um jogador argentino lá que veio. Mas ele deu no cara também, pegou. Também, claro, ele reagiu. Mas o cara veio. Quanto tempo ficou suspenso? 3 jogos. Mas o cara veio. Mas o cara veio, ele quieto, ele não estava nem na confusão. Ele estava sentado no lugar dos reservas, e o cara veio pelo lado, assim, deu um soco nele. Mas depois tu me uma enfiou partida. lá, né? Pouquinho só. Não, quanto tempo tu pegou de suspensão? 3 jogos. 3 jogos. Foi uma partida histórica aquela, né? De muita emoção. Né? Mas eu quero dizer pro Bolzan que eu ando triste, mas eu acho que eu logo, já que tu fica feliz com os resultados, acho que logo eu vou ficar feliz com algum resultado do Grêmio que vem por aí. Justificado. Mas acho que esse vai ser o tema do Daniel. Quando é que você fica mais alegre? Com a desgraça dos outros ou com a nossa virtude? Essa é uma discussão antiga. Com a desgraça dos outros ou com a nossa virtude? Mas eu me importo mais com as coisas do Internacional. Né? De fato, eu acho que o Internacional vinha fazendo uma campanha boa, né? De certa forma surpreendente, porque o técnico vinha assim, instável com relação à forma de jogar e com relação à montagem da equipe, né? E conseguiu se afirmar em alguns jogos, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Mas ontem o eletrocardiograma oscilou de novo e oscilou bastante, né? Com o Sobis jogando na lateral, pegando o Rafinha pela frente com muita dificuldade, porque é um grande jogador, né? E também o D'Alessandro, né? Que desapareceu na partida, e a gente sabe que quando o D'Alessandro joga, ele consegue fazer a diferença. Ontem ele não conseguiu jogar. E o mais surpreendente para mim, né, é porque nós vínhamos com uma confiança muito grande, né, na zaga do Internacional. Ela vinha, né, fazendo jogos assim repetidos, né, assim, com grandes apresentações, né, com resultados bons, né, e ontem, né, ela falhou 2 vezes. O Nico Lopes, a gente também sabe que vem numa fase ruim. Falta de confiança. Né, mas eu acho que o Internacional tem condições, né, tem que acreditar. Nessa hora, o que tem que dizer? Tem que acreditar. Né, é possível, não é impossível, né, tem que acreditar, a direção tem que apoiar os jogadores, o técnico, e a torcida também, e deixar a discussão depois do jogo a gente discute, né? E a gente conversa. Hoje não é hora de criticar, é hora de apontar esses, né, que eu chamo de equívocos, e deixar para discutir depois o resultado, né, que esse ano trará nas campanhas que o Internacional se envolveu. Né? Nós temos aí Copa do Brasil, temos Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está difícil, né? Porque foi dado prioridade para a Copa do Brasil e para a Libertadores. Acho que com razão, porque são 2 títulos que eram possíveis, que são possíveis, né? Mas hoje com dificuldade dos 2. Há pouco nós falávamos a respeito do Cruzeiro. Né? Eu, né, embora acredite, acho que o Internacional tem que fazer um esforço, tem que passar pelo Cruzeiro, não é fácil. Né? Não é fácil, porque ninguém fica, né? Um clube do tamanho do Cruzeiro, né, e tem um time que não é ruim, né, ele não fica eternamente na crise. E ele fez um movimento. Ele fez um movimento que foi trocar o técnico, e cuja maior qualidade do técnico não é ser técnico, não é a técnica do futebol, mas justamente o poder anímico que ele tem, né, ele foi jogador muito tempo, e esse poder ele tinha de reaglutinar os jogadores e enfrentar a dificuldade. Então, são situações bem perigosas. Com relação ao que falava o Bolzan, né, eu acho que nós caminhamos, né, para o que ocorreu na Espanha, né, para a centralização do futebol em um grande centro, ou 2, né, São Paulo e Rio, e concentração em poucos clubes. Isso já se falava isso, que isso ia ocorrer, e está ocorrendo por uma razão muito simples, Rec. E aí como, né, combater isso? Porque cada vez mais, o dinheiro do futebol, ele vem do quê? Né? Além das grandes transações de jogadores, mas uma coisa está vinculada à outra e estabelece um modo contínuo, né? São as chamadas mídias, né? As mídias alternativas, essas, e a televisão. E aí vem um cálculo muito simples. Olha a audiência que é no Brasil inteiro. Flamengo, Corinthians, São Paulo, né? E assim por diante, né? E Internacional e Grêmio. Eu sempre, quando o Internacional foi campeão do mundo,
sempre me perguntava, deve ter sido um estouro no Brasil inteiro, o número de associados, né? Naquela época eu trabalhava, né, muito com essa parte de associação e de mídias no internacional, acompanhava as estratégias de marketing, enfim, e o Internacional cresceu dentro de onde ele já tinha espaço, ele cresceu dentro dos 5 milhões, né, de gaúchos que trouxeram para o Internacional, que se associaram em grande parte ao Internacional, compraram camiseta, mas não mais do que isso. Então o universo é sempre o mesmo. Agora, eu me lembro, uma vez eu estava em Brasília trabalhando e fui atrás, eu tinha um jogo da Libertadores do Internacional e eu fui atrás de um lugar para assistir, tá? E tinha um jogo do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, onde o Flamengo jogava, era Flamengo e Vasco, né? Olha, eu virei Brasília para tentar achar onde transmitisse, onde alguém que passasse o jogo do Internacional, achei num trailer que tem lá, que é do gaúcho, e coisa, porque o resto era só Flamengo. Então, a audiência é incomparável, e é isso que traz resultado financeiro hoje para esses clubes. Então vai ser muito difícil de enfrentar essa parada. Já estão jogando River Plate e Cerro Porteño. Esse jogo é no Paraguai. Não, o jogo é na Argentina, a decisão é no Paraguai. O jogo é na Argentina e já tem um lance do VAR aí, ou não? Eu acho que é já um pênalti pro River Plate que tá vai ser que nem ontem o Boca. Vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa. O VAR é argentino. Ainda mais que na Argentina. Quem manda na Conmebol são os argentinos. Vai ser 2-3-0 assim. Vamos, estão numa brochura que eu vou te dizer uma coisa. Não, e é muito... Se passa a Grêmio ou passa a Inter, nós vamos pegar Boca ou River na final. Então desiste de uma vez. Então. Não é desistir, né? Se o doutor Roberto tem esperança que vai passar pelo Flamengo, então. Nós temos que ter esperança também que vamos poder passar tanto pelo Palmeiras como numa final contra o River e contra o Boca Juniors. Mas hoje eles estão... O Internacional já passou. Mas é sorte também deles, né, cara? De cair nessa chave, né? Tu vê, nós, os 4 brasileiros se matando e eles conseguiram pegar um time... Tá, LDU, claro, respeitabilíssima. E o Cerro Porteño também é outro clube de tradição. O segundo maior do Paraguai em número de torcida. Mas, né, eu queria ter pego a LDU e o Cerro Porteño. O que tu acha? Também. Era uma boa, né? Até o Lauro também sabe que não tem, né, Lauro? Nessas horas, o adversário mais fácil é o que impera, né? Eu fiquei bastante na torcida pelo Emelec, né? Em comparação com o Flamengo, o tamanho da camisa do Flamengo. Sim. E quase, Brasil, né? Foi quase ainda. Então foi uma torcida bastante grande pro Emelec. Aliás, que ajudaria o amigo ali, né? Sim. No comecinho do jogo, para não criar nenhum embaraço pro Flamengo. Rafinha mergulhou ali, pênalti. Sabe que ontem esse jogo do VAR. Esse jogo do Inter eu tava olhando até os 30 minutos, eu não sei quanto tempo foi o jogo, mas sei lá, 5 minutos antes do jogo, eu tô assistindo aquele jogo, eu disse, eu acho que eu vou abandonar, porque não vai sair nada disso aqui. Não vai sair nada. Eu lembrei do REC. Tem que ir no REC mesmo, vou ter que olhar até o fim do jogo, né? Por nada, vou fazer uma pergunta e fiquei, pra minha alegria. E sobra aquela bola... Teve que ver todo o jogo, porque o Inter tomou gol só aos 30. Não, eu acho que foi mais, deve ter sido 30 alguma coisinha. 29. Então, eram uns 25, eu ia abandonar, porque eu vi que não ia sair nada ali. O Inter, o jogo estava teoricamente dentro do script do Inter, né? Daquela coisa de segurar. Até eu achei que animicamente, porque o grande jogo do Inter esse ano foi Inter e Palmeiras pela Copa do Brasil. O primeiro. Foi o grande jogo do Inter, animicamente. Tu anda vendo todos os jogos do Inter? É só que eu olho, é Grêmio e Inter, eu não olho outra coisa. Aliás, esses dias, eu quero deixar bem claro que eu estava olhando... Mas sexo não largou ainda, né? Não larguei. Mas eu tenho muito prazer em assistir os jogos do Inter, mas não é 100% que assisto. Não por secar e tal, porque a gente tem que conhecer, tem que saber como é que tá o co-irmão, até para discutir, para chegar aqui o Dr. Roberto bater um papo de alto nível. Como ele tem, eu preciso ter também, né? Chegar lá ao nível. Um dia, né? Quem sabe? E só assistindo os jogos do Inter. Ele é bondoso que nem o Bolzan, que nem o Romildinho. Mas o homem é 10 vezes superior que eu, não tem nem como comparar. Mas enfim, estava assistindo, continuei olhando, pensando no REC. E que eu ia ter que ir amanhã. E cara, o jogo tava 100% pro Inter. Tava 100% pro Inter, aquela coisa, tu via que não ia sair muita coisa dali, o Inter controlando até certo ponto. Mas o Inter abdicou de ganhar, né? Mas o jogo do Internacional foi correto. Eu, ao contrário do que muitos pensam e do que eu li, inclusive, eu não entendi a tamanha crítica em relação ao que o Inter adotou como postura ontem, porque, afinal de contas, o Inter foi jogar no Maracanã contra um time que é melhor que ele. Sim, mas daí, assim,
chance de perder é muito grande. Não, concordo. Perder atacando talvez, é melhor do que perder não atacando. A circunstância do jogo tivesse se desenhando, de repente, para o Internacional avançar um pouco mais, principalmente o D'Alessandro Sobis, mas quando o Inter se alçou, tomou um gol. E daí o Rodrigo Moleto ficou mal posicionado, o Edenilson foi pro ataque, não passou a bola, tentou a jogada individual. E muito do que aconteceu ontem, embora essa diferença que seja do Flamengo em relação ao Internacional, eu acho que dá para colocar na conta, pelo menos da questão individual de alguns jogadores. O Nico Lopes ontem teve a oportunidade de deixar o Internacional vivo. Porque se é 2-1 já muda de figura. O Flamengo iria buscar o terceiro gol e o Internacional teria um pouco mais de espaço para jogar. Porque o Flamengo eu não acho um time tão equilibrado assim. Eu vejo o Inter, embora os valores individuais do Flamengo, em termos de time equilibrado, eu vejo o Internacional muito mais que o Flamengo. Mas o Flamengo vai melhorar ainda com o trabalho do Jesus. E essa diferença, embora a gente fale do Palmeiras e do Flamengo em relação à dupla Grenal, nos confrontos ela não foi tão grande assim. Ela não foi tão grande assim. Basta ver que o Flamengo penou para conseguir fazer o primeiro gol. E o jogo do Palmeiras foi aquele balaço do Scarpa no meio, o Palmeiras com quase todo o time na risca da grande área. E foi eliminado pelo Internacional. Embora tenha isso, claro, o Flamengo hoje, todos os jogadores que o Flamengo tem, a maioria deles todo mundo gostaria de ter. Mas a dupla Grenal não tornou tão evidente assim essa diferença. O Grêmio teve dificuldades pela proposta de marcação. Quer dizer que tu não jogou a toalha ainda? Não, eu já joguei a toalha, eu acho que chegaram no limite. Mas a diferença ela não se provou ser tão grande assim. Libertadores acho que ontem nós tivemos o encerramento da participação da dupla Grenal na Libertadores. Mas voltando a isso, né, é um problema a gente perder para esses dois times, como eu falei, por causa do dinheiro, porque foi efetivamente por causa disso, dos jogadores qualificados. O Palmeiras é aquela coisa, tu toca a bola para a área, vai sobrar alguém cabeceia, aí cai num Dudu, cai num Scarpa, porque é mais fácil sair a jogada, né, Lauro? É mais fácil funcionar. É uma corrida de longo percurso, né? Quer dizer, esses que têm dinheiro, o Flamengo, o Palmeiras, têm uma capacidade de plantel muito maior. Eles têm condições de enfrentar. O Internacional, os nossos daqui até podem, numa partida, duas, equilibrar, mas isso aparece, essa diferença com o tempo. É o típico jogo que tu tomou um gol, já era. Ontem o Internacional tava marcando, tomou um gol, tu sabia que não ia buscar. E não adianta ter perfeito o jogo pro Inter. Tava perfeito o jogo pro Inter. E ainda quando entrou o Wellington Silva, parecia que o Inter ia criar... O que me preocupa em relação ao Internacional, é o seguinte, a construção ela é demorada, né? Por que a reconstrução ela tem que ser rápida? E às vezes eu noto que se cobra do Internacional aquilo que ele hoje ainda não tem a condição de dar. Então o Odair é criticado, onde é que já se viu perder pro Flamengo por culpa do Odair? Vem cá, tio, o Odair ia fazer mais o que ontem? Mas isso é próprio do torcedor, né? O torcedor é emotivo. Né? Tem esse aspecto emocional e assim como ele critica, ele também, no outro jogo... Ele briga ganhar, quando fala mal. Ele bota nos píncaros da glória. Se reverte. Por isso que ele tira dinheiro do bolso. Odair. Por isso que ele tira dinheiro do bolso e põe no clube. O torcedor é isso, tem que respeitar. Isso é igual família de italiano, né? Nós podemos falar mal de nós mesmos. Eu descobri que o futebol é uma coisa desproporcional e que o torcedor é desarrazoado em vários pontos depois que eu virei parente de um presidente. Porque efetivamente tu começa a sentir um pouco mais. Tu toma pau por tabela. Mas nossa, o que as pessoas me questionam... Bolsonaro vai levar. Exatamente. Mas manda teu não sei o que ele é teu lá, vendeu fulano. Como é o nome na luta de boxe, é o sparring, né? Que fica tomando pau não, outro, e tu vê que o cara é emocional, porque também quando nós ganhamos a Libertadores, o cara era Deus vivo. Qualquer coisa que acontecia, nossa, mas o Romildo é tudo de bom. Mas o Lauro aí sabe muito mais, né, cara? Jogador de futebol. E o goleiro ainda pega herói. Colocar uma pitada. O Lauro ganhou a Sul-Americana como titular e estava no grupo da Libertadores de 2010. Colocar uma pitada de otimismo. Apesar de ter trabalhado com um grande treinador que foi o Jorge Fossati, que ganhou a Libertadores, Recopa, ganhou a Copa Sul-Americana. Já temos dois fãs do Fossati nesse estudo. Sim, ele ensinou que jogos eliminatórios o primeiro objetivo fora de casa é fazer um gol, o segundo não tomar e o terceiro, em hipótese alguma, perder por uma diferença de 2 gols, né? Sem fazer o gol na casa do adversário. Então o Inter cometeu um erro muito grande, porém joga contra um time brasileiro. E time brasileiro, naturalmente, não controla bem as emoções. Se fosse um São Lourenço, se fosse um River Plate,
já teria dado como vitória, né, deles. Agora, eu acho que Inter e Flamengo, num jogo dentro de casa, um bom primeiro tempo do Inter, que sempre vem fazendo, pressionando bem, acho que tem condições de fazer o resultado e levar pelo menos para os pênaltis, né? Lógico que a situação é bem complicada pela qualidade dos jogadores do Flamengo, mas o time brasileiro não lida bem com esse tipo de situação. E serve também para o Grêmio, né? Que tem jogadores ali que conseguem fazer uma diferença, e o Palmeiras vem bastante pressionado. O Palmeiras formou essa equipe, né, para ser campeão de tudo, né? Já perdeu a Copa do Brasil, no Brasileiro não está tão bem como se esperava, né, pelo plantel que tem, pelo rodízio que tem, e na Libertadores vai jogar bastante pressionado. É a chance do Grêmio também reverter a situação. O Lauro deu uma esperança. Vamos lá. Posso fazer uma pergunta pro Lauro, Rec? Claro. Tá, mas essa questão... Só deixa eu dar o gol do River Plate, que já aconteceu uns 3, 4 minutos. Foi Fernandes batendo o pênalti. Essa questão anímica de vocês contra a equipe estrangeira, não tem como tentar botar uma coesão no grupo para tentar a gente parecer um pouco estrangeiro nesse caso? Sim, é uma briga que se tem, né? Mas como dizia, por exemplo, o Tite, quando trabalhei com ele. Ele, não importa se a gente tomar um gol com 20 minutos, com 30, com 40 minutos. Já citou o Fossati, o Sim. Tite. Está pronto para ser técnico. Quando você toma um gol, você entrou com uma proposta de jogo, com 15 minutos você toma um gol. Por que o lateral sai correndo desesperado para bater o lateral rápido? Sendo que você tem mais um tempo, mais 30 minutos do primeiro tempo para empatar e para virar esse jogo. Você vê os jogos, por exemplo, de um time argentino, tomou um gol, todo mundo mantém tranquilidade, ninguém dá chutão, continua fazendo as mesmas coisas. Então o brasileiro, ele é ansioso, ele é no emocional, né? E isso daí muitas vezes atrapalha a parte tática que o treinador está impondo, né? Eu tenho certeza que o treinador português, o Jesus, está encontrando um monte de dificuldade lá nos treinamentos para controlar o posicionamento dos jogadores do Flamengo, cada um querendo fazer uma coisa, vai para frente, vai para trás. Então essa é a dificuldade. Ele deu de piti no Gabriel, no Gabigol ontem, acho que ele deu umas 3 safanadas nele para ele sair, para ele não brigar. Vocês não viram isso? O técnico esse, fecha o que tu tá falando. Jorge Jesus. Tu sabe que ontem, o final do jogo, eu entendo aquilo ali como sintomático. Eu vi os jogadores do Internacional derrotados mesmo. Como aconteceu com o Atlético Paranaense. O Odair foi tentar cumprimentar os jogadores ali e tal, e tu viu os caras olhando para o chão e tal, isso é sintomático. Em 2012, foi, né, doutor? Assim, o Internacional dava como perdido aquele campeonato estadual. Sim. E o doutor Simon chutava tudo dentro do vestiário lá. Mas ali nós viemos também passamos por uma situação muito ruim. O Grêmio tinha ganho no Beira-Rio, 3-2. E nós não estávamos priorizando o Campeonato Gaúcho, até porque quem estava jogando o Campeonato Gaúcho, em boa parte, era o Inter B, né? Mas nós íamos priorizando a Libertadores, né? O Falcão era o treinador, e aí nós jogamos bem com o Peñarol, não sei se tínhamos foi 1-1 lá. Tivemos com um empate de lá e tínhamos tudo aqui e tomamos 2 gols acho que foi 1 minuto, Lauro, uma coisa assim, 1 ou 2 minutos foi E saiu ganhando a 1 minuto de jogo, como requer a boa recomendação. Fez gol com o Oscar. O Ricardo Goulart também jogava no time, né? Entrou no segundo tempo. Para ver se foi. Ali eu vi que ali foi difícil, porque esse jogo do final do Campeonato Gaúcho era seguinte a esse, era depois, era na semana seguinte, né? E os jogadores saíram arrasados de campo nesse jogo com o Peñarol. Me lembro assim, o Guinha Azul no túnel veio se arrastando, claro, porque vem numa situação, né, crescendo na Libertadores, que é um campeonato, né, mais valorizado que o campeonato regional, não resta dúvida, né, e todo mundo tinha expectativa de passar, porque o jogo lá tinha sido bom com o Peñarol e acontecer. Era o Aguirre, o técnico, né? Foi em 2 minutos, eu me lembro que eu estava no vestiário, fui subir para a cabine, no meio do caminho uma rádio me parou para dar uma entrevista. Quando eu cheguei na cabine, já tinha feito 2 gols no Peñarol. Essa virada aí teve um fator importante, né, que foi contra o Grêmio, né, no Grenal. Estava ainda no Inter? Eu estava no Inter.
eu sempre viajava nos consulados, né? Tinha, eu acho que uma obrigação moral, assim, porque gostava bastante do contato com os torcedores e também das crianças, né? Principalmente do interior. E a gente via sempre a comunicação social, né? Com o Lilico, com o seu Gelson e aqueles... A hora que pegava o microfone, aquela coisa emocionante, né? E na palestra teve o seu Gelson. Eu convidei ele para fazer uma... E é óbvio. E é sempre óbvio, tranquilo, né? Gelson Pires, né? E óbvio, né? Não foi o seu Gelson Não, mas ajuda. Que passou por ele. Porque os jogadores que não viajavam, que não tinham aquele contato com um torcedor colorado, a hora que ele falou, porque o sangue é vermelho, porque é do Colorado. Quando ele falou todo aquele discurso, trouxe uma bandeira nós entramos no assinada, ônibus e os caras falaram assim, é para cara como ele, que tem vários aqui, por nossos familiares, que nós vamos vencer esse jogo. E não deu outra. Então, comentando, mandando um abraço pro seu Gelson. Grande figura. Que às vezes um título passa por tantos detalhes, né? E um do detalhe a favor naquele jogo foi o seu Gelson dentro da nossa palestra. Ele fez o Entre Atlético Júnior, Ele estava na última janta do Grêmio de aniversário, o representante do Inter foi ele. Ele também fez o Safena e o jogo em Barranquilha lá. Tava lá Foi o jogo que deu a lesão no Fernandão, né? O Inter jogou com o Júnior de Barranquilha. E aí eu foi na minha frente, tava narrando o jogo, quando eu vi, tava aquela movimentação toda lá e o Gelson tava passando mal. O Gelson é brincadeira. Grande Colorado, né? Grande Colorado. Teve um azar, ele não pôde ir pro Mundial, né, pro Japão, porque ele, no dia, teve uma eleição no Inter, um pouco antes da partida pro jogo, e ele estava caminhando no pátio do Beira-Rio, ele está sempre... agitado. Já estava mil esse troço do Mundial, ele estava com passagem comprada e tudo, e ele tropeçou e tinha um buraco lá no negócio, e ele rompeu o ligamento, coisa assim, na perna, não conseguiu. Quase morreu, né? Imagina esse homem na frente da televisão. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o recado do Luiz da Frigigold, as melhores panelas do mundo. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Frigigold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. E a grande surpresa que a Frigigold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Frigigold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. É isso aí, 4003-4220, você tem 2 anos de garantia, tem panela para o resto da vida, o custo-benefício é inigualável, além de tudo que você vai ganhar em saúde, né? Vai controlar definitivamente o colesterol. Daqui a pouco a gente vai falar bastante ainda sobre esses enfrentamentos de Palmeiras e Grêmio na próxima terça-feira, Internacional e Flamengo nessa ordem, na quarta-feira. E o doutor Sigma dizia, eu vou entregar agora no intervalo aqui, de repente um saltinho alto por parte do Flamengo. Ajuda, né?
O senhor acha que pode ter? Pode, claro que pode. É isso aí que o Lauro estava falando. Quer dizer, Mas Jesus sempre foi tão humilde, nunca teve salto alto, cuidava dos apóstolos. Ele foi tão humilde que logo que ele chegou, né, uma partida que o Flamengo jogou com não sei quem, que ele perdeu, né? Ele ficou no final, uma coisa que me chamou a atenção, no final da partida ele ficou sentado ali no reservado, ali sozinho, e os jogadores saíram de campo e nem apertaram a mão dele, né? Ele ficou ali olhando, né? Então, eu não sei, clube carioca tem isso, né? Para fechar, né? Porque para ganhar campeonato, para coisa tem isso aí que se fala de vestiário fechado. É todo mundo pensando igual, todo mundo querendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Time carioca, para acontecer isso, é difícil. É difícil, né? Porque sempre tem, ainda mais uma constelação de estrelas, que nem tal o Flamengo. É difícil. O Lauro não fez 2 gols contra o Flamengo de cabeça? Sim, tive a felicidade. 2 gols com intervalo de Fez 10 2 gols anos, na vida e os 2 contra o Flamengo. Fico brincando lá com os mais jovens lá no Novo Hamburgo, né? Um dia o menino falou, você que fez aqueles gols lá? Eu falei, tem mais gol que você na carreira. Ele, pô, verdade, cara, só tem um, então. O Fernandinho tá soprando aqui que é no lugar do Guerreiro. Tu vai fazer 2 gols contra o Flamengo. Já pensou? Não, brincadeira. Mas é um fato que aconteceu na minha carreira e não tem explicação, né? 10 anos de diferença, no dia dos pais ainda, fazer o gol contra um clube grande de tamanho Um foi expressão, pela Ponte Preta e outra pela Portuguesa. Que loucura isso. Inexplicável, graças a Deus, aí me ajudou bastante aí na E carreira. você é um bom cabeceador, Lauro? Não, nada, não. Brinco nos recreativos, não acerto uma cabeçada, jogo de zagueiro, só para tirar, né? Mas para ir em direção do gol, nunca vai. Então, realmente não tem explicação. Meu Deus. Tem altura, né? Altura ajuda. Não, mas sabe o que é isso? É o fator perturbador, né? O outro goleiro vê na frente, mas só falta eu tomar um gol desse goleiro. Psicológico. Foram bons goleiros, né? O Júlio César e o Felipe, né? Ambos. Pô, meteu um gol em cada um. Vai. O Felipe é aquele do Corinthians. É, o Felipe que era do Corinthians. Aquele tinha uma raiva de nós aqui, que eu vou te dizer. Terminou um jogo aqui, o Corinthians foi rebaixado aqui, ele rogou praga para todo mundo. Eu tava nesse jogo. Lembra? O Grêmio rebaixou, né? O Grêmio rebaixou o Corinthians. Era o Grêmio vingando o Inter. Hoje é uma noite especial, você não pode perder. Corinthians Série B. Lembra até hoje, o estádio inteiro cantando, acho que tinha umas 45 mil pessoas. E eles tinham lotado, inclusive o setor de visitante, porque eles estavam numa crise. E o zagueiro deles era aquele zelão. Correto? É isso? Aquele time deles era muito ruim. Sempre tem um ão quando vai para a segunda divisão, né? O aquele time deles era, mas eu me lembro que foi um quê? Porque o Grêmio não disputava mais nada, né? Já estava no fim do campeonato e aquilo ali... Foi o quê? 2000 e... Agora não vou me recordar também, mas faz tempo, era no Olímpico. É Betão. Foi no Olímpico, é. Não, tinha um zelão. Betão é o bom, que tá no Havaí agora. Que era o bom. Esse zelão aí que era zelão, se eu não me engano. A tua assessoria aí, cara, é 100%. Tudo eles vão te dar aí. Eles falaram Betão, por isso que eu fiquei... Mas, não, o Betão é esse que tá no Havaí, que jogou mais recentemente no Corinthians. Teve um jogo que ficou na história aí, e é um jogo extremamente estranho. Internacional e Goiás. Que o Corinthians até hoje diz que o Internacional entregou, mas o juiz mandou bater 3 vezes o mesmo pênalti, sendo que o Klemer pegou 2 vezes. Um time que quer entregar. Eu sempre fiquei com isso aí. Mais fácil é não pegar o pênalti. Né? Pois é, óbvio. Deixa entrar. Que nem aquele Grêmio e Flamengo, que o Inter estava disputando o título. Também acharam que o Grêmio ia entregar e tal, não ia chutar. Saiu fazendo gol, saiu com 1-0. Tu lembra bem disso, né? No intervalo, tremeu o vestiário. Eu tava uma explosão no Beira-Rio. Legítimo engano bobo. Agora, tu sabe que eu não tenho tanta raiva de alguns outros clubes que ficam mais nas redondezas. Tá? Na Redondeza? Da Redondeza. Agora está mais distante, era mais pertinho. Né? Tem o São José. Do que eu tenho pelo Corinthians, né? Tenho uma raiva. O Corinthians tem uma antipatia na região sul aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é um negócio absurdo. O Corinthians nos roubou o campeonato de 2005, aquilo foi tudo preparado com o Kia, né? Depois o presidente Carvalho depois assistiu uma decisão da Champions ao lado do Kia. Aí cada um faz o que quer da vida. Né? O Kia estava sendo investigado e foi recebido no Palácio do Planalto. Né? Foi. Tinha 7 CPFs. Pois é. Quê? Tinha 7 sim. Que é Jorabichana. 6 ou 7 CPFs. Mas a bola pune, né? Fez tudo aquilo, nos roubou o campeonato e se foi para a segunda.
Sabe que mas essa questão financeira do Corinthians é muito, muito complexa e complicada, né? Com esse pagamento do estádio. Se o Corinthians não der um jeito de renegociar, lembro bem do COF fazendo isso com o contrato da Arena recentemente. Mas que o grande negociador deles não tem ativo. Liberdade de negociar. Não pode usar nem o WhatsApp. Não pode usar nem o WhatsApp. Tá meio fora do ar. Mas é ruim, Mas é verdade. Não, é verdade. Onde é que deu o crescimento do Corinthians? Que o Corinthians tinha que ser campeão, o Corinthians tinha dinheiro para tudo, fazia tudo. Foi isso. Olha aqui, ó, tinha Betão, Zelão e Carlão. Viu só? Todo mundo tá certo. Mas eu lembrei do Ainda Zelão. faltou um aí. Essa assessoria é demais aqui. Betão, Zelão e Carlão. Vamos ver o recado da Prefeitura de Gravataí. Agora, o ônibus passou na hora certinha, eu não precisei ficar esperando 10, 20 minutos na parada. Gravataí é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter implantado o aplicativo que dá mais facilidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo urbano. É o Time Bus Gravataí, um aplicativo lançado pela Prefeitura em outubro de 2017, que permite acompanhar a localização e o horário dos 71 ônibus e das 240 linhas municipais. Tendo celular e acesso à internet, é fácil de baixar. Veja como é fácil usar o Time Bus Gravataí. Primeiro, você precisa ir na loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular ou tablet. Faça uma busca por Time Bus Gravataí. Selecione o app e toque em instalar. Quando abrir o aplicativo, toque na opção Previsão de Chegada. Agora você precisa escolher entre linhas ou paradas próximas. Lembrando que, se você optar por paradas próximas, precisa dar permissão ao serviço de localização do celular. Se optar por linhas, vão aparecer todas que estão em operação naquele momento. Escolha a linha desejada e aparecerá o sentido em que o ônibus está realizando a viagem. Por exemplo, sentido parada 59. Depois, escolha a parada em que costuma pegar o ônibus. Vão aparecer o número do ônibus e a previsão de chegada na parada escolhida. Abaixo, nesta mesma tela, existe a programação com todos os horários previstos para os ônibus passarem na parada escolhida. Se optar por paradas próximas, vão aparecer todas as linhas que estão em operação e passarão nas paradas próximas que estejam a até 1 quilômetro. Se estas informações não aparecerem, feche e abra o aplicativo. Se ainda assim não aparecerem, desinstale e instale novamente. Lembrando que a qualidade do sinal de internet no local onde você está influencia na velocidade em que as informações aparecem. Com o Time Bus, o passageiro tem mais segurança, porque vai para a parada próximo ao horário da chegada do ônibus. É fácil de utilização e ainda eu consigo me planejar o meu dia muito melhor do que sem ele. Em breve, o aplicativo também será integrado às linhas intermunicipais de Gravataí. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato pelo aplicativo mesmo ou ligue para 3600-7200. Prefeitura de Gravataí. Cuidar das pessoas faz uma cidade melhor. Tá aí o recado da Prefeitura de Gravataí. Por onde passa a reação do Internacional, Lauro? O Daniel disse que sentiu o lado anímico meio devagar. Derrubado. Na escalação, na surpresa que o Internacional poderá fazer para o Flamengo, nesse salto alto que disse o doutor Ciro que o Flamengo pode se acometer de daqui a pouco achar que já levou. Por onde é que passa essa reação do Internacional? Eu vi pela torcida? Eu vi alguns jogos importantes que o Inter fez dentro de casa e passou bastante pela qualidade do Dali, né, do Edenilson, também do Guerreiro ali, que são jogadores importantes. É lógico que a torcida do Inter vai acreditar e vai lotar o estádio, mas passa principalmente pelo sistema defensivo, né? Como o Sigma colocou, nesse jogo não foi tão preciso como da última vez, e a classificação em cima do Palmeiras passou muito pelo que o Moledo e o Cuesta jogaram. Então, se os jogadores lá de trás derem um suporte para que a equipe tenha a tranquilidade para atacar, né, contra esse ótimo time do Flamengo, começa a dar um grande passo para classificar. Até porque se tomar um gol, né? Exato. E aí foi... Não, tomar um gol tem que fazer 4. Daí fica meio inviável. Aí a vaga foi pro brejo. Só se tomar um gol quando tiver 3-0. E aí fica com alguns minutos para fazer o quarto. Senão, o futebol... 3-0 é perigoso.
O futebol é imprevisível, né? Como a gente sabe, estou chovendo molhado dizendo essa frase. Mas nós já vimos muito por aí, assim, capacidade reativa, né, enorme, sim, demonstração enorme de superação e de condições de fazer o resultado. Eu acho que o Internacional tem condições de fazer isso. Se ele não tivesse time, se ele não tivesse treinador, se ele tivesse a direção que já teve, esfacelado, não teria condições. Mas ele está muito próximo disso. É como eu disse, nós vimos num verdadeiro eletrocardiograma sem definições, né? Hoje nós já temos algumas definições importantes e elas estavam se construindo. O grande sobressalto, o grande resultado negativo foi esse. Então, isso pode servir de amálgama para construir um momento de superação assim, né, inesquecível. Agora eu falei aqui um negócio que 3-0 é perigoso. Vê a contradição desse negócio do gol qualificado. Se tiver 1-0, pode ser menos perigoso do que 3-0. Os caras vão dizer que eu bebi alguma coisinha. 1-0, 40 minutos, falta um gol para ir para os pênaltis. 3-0, 40 minutos, tomou um gol, acabou. Mas a própria circunstância do jogo ontem, né? O Flamengo com 2-0, se o Inter tivesse feito um gol, encrespava tudo. Isso. E o perigo de estar ganhando 2-0. E o cara conseguindo fazer valer isso. E o cara me fura na bola ali até o Laurtz que não cabeceava bem, mas aquele gol tu fazia, né? Do parado ali, do Gabigol. Quem sabe, né? Grande oportunidade o Flamengo perdeu ali. Mas não pode abdicar, não. E agora não adianta mais, né? Tem que ir para cima, claro, tem que consolidar um sistema defensivo forte, né? Responsável, mas tem que ir para cima, né? Acho que o grande elemento é o elemento surpresa. Tem que ir para cima com tudo. Vai ter que ter um jogo de exceção, né? Com todos os jogadores do Inter jogando 100% confiança. Sangue, como eu botei. O Inter fez 3 primeiros tempos contra Palestino, River Plate e Grêmio nos últimos tempos, que indicam que dá para reagir sempre. O Inter tinha tomado 3-0 no Grenal e tomou aquilo como um desaforo, e o torcedor foi para o estádio sabendo que o Inter ia perder. E o Internacional ganhou de 2-0 e o Renato terminou o jogo na beira do campo pedindo para o juiz acabar. E o Voaden estava tão nervoso que acabou o jogo na hora que o Dourado ia cruzar uma bola, porque que deu o gol, né? Então estava 2-0. Contra o River, o Inter abriu 2-0, jogando uma enormidade. Foi 2-2 em casa, né? Foi 2-2. E contra o Palestino, a mesma coisa. Depois cedeu, as duas vezes cedeu 2-2. Possibilidade. Mas contra o Palestino não dá para comparar, né? Eu também acho que não. Palestino eu excluiria. Tava bom. Mas o Grêmio, o River, tava... Não, mas o Palestino... Tá bacana. A reação do Palestino... Rapaz, eu olhei o jogo do Inter contra o Palestino lá. Pelo amor de Deus. Lá os dois foram mal e o Inter ganhou. Pelo amor de Deus, aqui os dois foram bem e o Inter ganhou. Tu sabe que o Lauro sabe bem disso, porque por isso que isso é conhecer vestiário, O vestiário é tão imprevisível nos seus reflexos dentro de campo que não dá para... Claro, a tendência é essa, né? Mas tu não sabe o que vai acontecer, qual é o estado que se encontra o treinador, como é que está o determinado jogador com outro jogador que também tem liderança. Tem uma série de elementos aí que são elementos imponderáveis, né? E ontem, de fato, o Internacional estava num dia a não fazer, né? O Nico Lopes nem se fala, mas estava um dia não. O Nico Lopes é o reflexo da falta de... Mas isso acontece, né? De confiança, né? Aquilo que ele fez é um reflexo da falta de confiança do jogador. Ou do excesso de confiança. Se ele tinha o companheiro para passar a bola e ele chuta... Ele chutou o chão e olhou para baixo. O Nico Lopes fez aquilo porque é o Nico Lopes. Mas já fez grandes partidas, né? Ele pega a bola e tenta decidir, chuta... Clareou, bate, ele não é um jogador tático, cara. Ele é o cara da vontade, da correria, da velocidade. Ele ou Sobs? Não, o Nico Lopes. Não, a escolha. Não, mas... não, entre os dois, eu ainda botaria o Sobs. Aqui em Porto Alegre? Jogaria com o Sobs. Doutor Ciro? Também. Sobs também? Não, eu não jogaria, mas se eu fosse colorado, eu jogaria com o Sobs também. É que o outro tá não quero comparar, não o quero outro tá com a corda no que... pescoço em termos de afirmação. O cara experiente, o Sobs tem... A bobagem dele é uma vaia, né? O Sobs tem cancha, não é vaiado no Beira-Rio, Nico Lopes. Não é vaiado. Não sei. Ele é aplaudidíssimo. Aliás, eu faço o palmômetro antes dos jogos, né? Para ver quem é mais aplaudido. Quem é o mais aplaudido do Grêmio hoje? O mais aplaudido do Grêmio é a dupla de zaga, normalmente. E o Matheus Henrique, no último jogo. O Renato? O Maicon caiu de 9 para 6 no palmômetro. Não, o Renato é ovacionado.
O Renato é o Everton ainda. Ele não merecia aquela estátua que fizeram para ele. Você acha? Mas é tão querido pela torcida. A estátua é muito feia, é uma coisa horrível. Aliás, não, bonita é do Fernandão. Não, do Fernandão também. A do Fernandão Agredão da estátua aí, a melhor que tem é aquela que tem na Guete lá. Tu não viste a estátua Aquela é de perto? perfeita. Tu não viste a estátua de perto, imagino, né? Não vi de perto. Não, eu vou te falar, vou te ser sincero. Não, vou te ser sincero. Eu vi as comparações que fizeram na internet. Não, claro. Tu achou que ele tá bonito na estátua? Não, vou ser sincero com o Dr. Roberto, que sei que ele nunca esteve lá para ver. Tu chega no estádio, a estátua é imponente, é bonita e é bacana. E eu acho que ela, fotograficamente, ela não corresponde à verdade do que ela é. Ela não é fotogênica, tu diria. Pode ser, porque como ela é muito alta e grande... Não, verdade. Que é defeito, que é o defeito. Fotogênico foi uma palavra utilizada pelo doutor. Sim, porque ele disse que ela não sai bem na foto. Não, só que assim, eu tô dizendo que a imponência dela pelo monumento, porque, enfim, tem todo um ela é grande, entendeu? Ela é Parece bacana. Tá voando um troço. Não, é verdade. Ela dá uma imponência. E eu vou te falar, eu já vi a do Fernandão. Não, a do Fernandão não faz jus. Exatamente. Eu acho que deveriam fazer uma nova. Ela é uma eu acho que deveriam pegar, tirar aquela linha. Ela é uma estátua baixa, que ele merece. Né, pequena, desproporcional. Eu acho que ela não é bonita. Deveriam fazer uma estátua nova. Todo o respeito que eu tenho ao Fernandão, com excelente profissional, excelente atleta, mas eu não acho que seja uma... Tu viu? Tu consegue fazer um gremista e um colorado concordarem 100%. Só tu mesmo. Só não concordo com essa coisa do Renato. Mas tu não viu a estátua ainda, tio. Vai lá e olha. Mas eu vi de tudo que a gente compararam com isso. Sério. Tô falando sério. Se vocês não se entenderem, eu vou mandar vocês pro paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. É isso aí, é só ligar pro Laíri que vai sair negócio lá na praia Lagoa Cortada. O senhor tem um compromisso, doutor Ciro? Eu queria cumprimentar todos aqui, o Lauro, que eu estou revendo depois de tanto tempo, né, dizer que eu lamentavelmente tenho um compromisso, tenho que me afastar, e ao aproveitar a oportunidade, quero mandar um abraço para o Matias Fayette, que é um menino colorado e dos bons, né, e para a dona Hilda, que é uma torcedora colorada que me acompanha aí há bastante tempo. Muito bem, vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. Fechou o pau lá na Argentina. O River vai ganhando do Cerro Porteño por 1-0. O jogo começou 1-0 com o gol do Fernandes de pênalti. E agora está se virando ali o juiz, porque andaram se peitando os jogadores. E o Lauro aqui podia estar lá para resolver essa encrenca. O Lauro gosta. Aquela briga que teve na Argentina, na final da Sul-Americana. Na final da Sul-Americana, eu fui agredido, xingado pelo zagueiro, né? E no final do jogo eles tinham sido desclassificados e eu vi ele agredindo o Pata Bodanzieri. Eu, como goleiro, fui lá defender, né? Aí acabou acontecendo aquela confusão e eu sendo punido, o único que foi punido, né, por aquela briga generalizada. Me custou caro, né? 3 jogos de suspensão, não tive a oportunidade de participar dos jogos finais ali. E o zagueiro era bronquinha, né? De sábado. Você tinha aprontado aqui antes. Aquele jogo, o Inter ganhou porque a torcida do Independiente acendeu os sinalizadores, aquele deu. Exato. Que eles próprios se perderam e o Neymar fez aquele gol. O Juliano. Juliano. E eu, após a briga, cheguei no aeroporto e fui recepcionado pela minha, até então, minha ex-sogra.
E todos os torcedores, passou eu e o Juliano pelo portão de saída e os torcedores vieram me abraçar, me levantaram para cima. Você bateu no argentino, na Argentina. E o Juliano passando de boa assim. Aí minha ex-sogra, nossa, você é muito querido pela torcida, o menino fez o gol, nem olharam para ele. Essa é boa. Bom, mas o que é mais difícil de reverter? O Inter em casa ou o Grêmio em São Paulo? Porque o Internacional vai ter a torcida. O Inter. Mais difícil é o Inter. Sim, porque como eu estava falando aqui, apesar de toda a possibilidade de salto alto que possa vir, se o Flamengo fizer um gol, acabou o jogo. Agora o Grêmio não. O Grêmio a qualquer momento. O Flamengo tem 5 jogadores para decidir. E fora os do banco. Fora quem fica sentado olhando o jogo. E tu sabe que o Grêmio não. O Grêmio já como é fora de casa, se fizer um gol, tem a questão do gol qualificado, que é a favor do Grêmio nesse caso, apesar de 1-0 para pênaltis. E o Palmeiras, eu não sei qual é que vai ser a postura, porque se ele se retrancar dentro de casa, ele vai dar muita margem pro Grêmio fazer esse gol. E o Grêmio tem um centroavante que tem um poder de decisão fantástico. Jogou muito contra o Palmeiras. Isso é um problema. Sabe que agora, fazendo a comparação, Bruno Henrique... É mal de família, tu também gosta do André, porque o presidente gosta. Não, eu acho que o André é um jogador que ele é importante pro elenco e ele é uma das únicas opções. Principalmente e esse estilo, Luciano né? aí, se jogar o que jogou até agora... Não, mas o Grêmio fez uma aposta boa nele. É um contrato longo do Luciano. Se tem a ideia de que é um jogador que possa vir a evoluir, inclusive no plantel, pelo estilo de jogo que ele tem e pelo estilo de jogo do Renato. Ele não é jogador de posicionamento, né? Pode ser. Mais. Eu acho que talvez seja um jogador que, por característica, possa se adaptar melhor ao estilo de jogo do Grêmio. Foi exatamente essa ideia. Quando se trouxe o André, se pensava também um pouco nisso, né? O André não é mau jogador. O André não é mau jogador. Tecnicamente, tu olha o André jogar, tu vê que ele é um cara que tem recurso, que ele sabe jogar. Eu parto da premissa o seguinte: ninguém chega onde chegou se não sabe exercer a qualidade dele. O André tem os seus méritos. Não acho o André mau jogador, mas o André não encaixou no Grêmio. Talvez possa ser alguma coisa com relação à confiança também. Ou a questão de que o time, às vezes, não está privilegiando o jogo do André. Se tu pegar os centroavantes do Grêmio, o que se falava do Jael? O Jael é participativo. O Jael era o cara que dava assistência. Então, ao invés dele receber assistência, ele dava assistência. Por quê? Porque o Grêmio não está habituado a jogar assim. Acho que os últimos centroavantes, se pegarmos aí em relação a números, o Barrios foi o melhor. E não foi brilhante. Não foi brilhante, mas teve uma média boa. Aquele gol dele do Botafogo, né? Aquele gol aquilo ali já valeu todo o contrato. Já. Porque o Botafogo jogou melhor que o Grêmio, né? Não, e o Grêmio estava, vocês lembram bem que o Grêmio estava com defasagem por questão médica, então o time estava meio desfacelado, estava descaracterizado, e o Botafogo estava com uma grande fase. Não era aquela época da cachumba lá, eu acho que foi, não foi? Foi um pouquinho antes. Né? Mas ainda tinha a questão dos caras voltando e não estando 100%. O Luan jogou um minuto. O Luan não jogou, o Luan entrou só no final. Pediu para entrar. Talvez um pouco que a gente possa pensar é que o Grêmio vai ver um Palmeiras que vai ter que sair jogando. O Filipão não vai poder fazer o mesmo jogo que ele fez aqui. Um ponto positivo pro Grêmio é o Felipe Melo não jogar. Com certeza. Porque mas o Thiago Santos é bom jogador. Não, mas eu tô pegando pela questão até da liderança. Né? Sim. O Felipe Melo tu pode criticar, às vezes é um cara que perde a noção, a postura e tal, mas ele é um jogador fundamental no time do Palmeiras. Fundamental. Seria em qualquer time, né? Baita jogador. E o desafio do Grêmio é extraordinário, é histórico. 15 jogos no Pacaembu, 12 derrotas e 3 empates. O Grêmio nunca ganhou no Pacaembu do Palmeiras. Mas agora também é só um jogo de exceção no Pacaembu. Sabe que, agora falando do Felipe Melo, eu me recordo no final do ano, pós-final da Copa da Libertadores, que o Boca perdeu, foi ventilado o nome do Felipe Melo lá no Boca. E parece que o Boca até, inclusive, tentou contratar exatamente, tu vê, o argentino... Pelo estilo, né? O argentino, que de cada 10 jogadores deles 8 são igual ao Felipe Melo, querendo contratar... Sabe que eu tô achando que o Felipe Melo, o sonho dele é jogar no Internacional? Ele deu uma entrevista... Ele esteve próximo de jogar no Inter. Isso, quando o Inter estava na Série B, ele deu uma entrevista muito simpática ao Internacional, dizendo que o Inter era um time grande, que ia voltar logo, que ia subir. E agora, terminado o jogo... Do Grêmio aqui, ele falou de novo no Internacional. Grêmio, Internacional. Mas de bobo ele não tem nada. Ele é um cara que fala muito bem, se expressa muito bem, é um cara muito inteligente. Ele ganhou um jogo do Internacional graças ao Klemer, né?
O Klemer acho que o Klemer estava no banco de reservas do Flamengo. E esse jogo foi em Juiz de Fora. O Flamengo ganhou 1-0, o gol do Felipe Melo. E aí acho que era o Carlos Alberto Torres, o técnico do Flamengo. Ia colocar um jogador e o Klemer disse, não, bota o Felipe Melo. Tem que entrar o Felipe Melo. Entrou o Felipe Melo. O Felipe Melo aqui em bola Porto na Alegre, área. se não me engano, a esposa dele é daqui. Parece que é. Porto Alegre. Sempre, deve ser colorado. Já encontrei umas 4 vezes ele então tem em uma explicação. Tudo tem uma explicação nessa vida. Sim. O Tardelli voltou pra cá porque a esposa é gaúcha. Não sabia. O Tardelli não tem a esposa do Tardelli, não é gaúcha? Eu não, nesses assuntos do coração e da vida pessoal dos jogadores, tento não se envolver. Até porque tem muita fofoca nesse meio, né? Bom, o Lauro sabe aí, jogador, pelos colegas. Tem fofoca. É muita fofoca, tio. Eu acho que esse é o que mais tem fofoca. É todo dia um jogador do Grêmio fica até às 6 horas da manhã no apartamento e tomou multa do condomínio. Todo dia alguma coisa aconteceu, todo dia. Não, mas isso nos últimos 5 anos. Não estou falando de agora. E é uma fofoca que é nacional, né? Porque normalmente a fofoca ela fica na cidade. Jogador com WhatsApp hoje, com rede social. Hoje acontece uma coisa em Porto Alegre, tá em Salvador, já tá sabendo 5 minutos depois. O preço da fama, né? Mas também a maioria ganha bem para isso mesmo. Para se defender. Para contratar advogado. Para reagir até, né? Para se portar bem. Porque o jogador de futebol ele tem uma carreira efetivamente curta, né? Então ele sabe que tem o dia de amanhã, né? Que às vezes vai viver da própria imagem e tal. Alguns conseguem dar a volta. O Mário Sérgio, o próprio Renato, né? Tinha fama de boleirão, de aprontar, de ir pro enfrentamento e tal, e deram a volta. Eu acho que hoje em dia, os mais modernos, os mais jovens agora, dessas últimas décadas agora, eu acho que o jogador já tem um staff mais preparado para isso, né? Para fazer com que tu invista um pouco do dinheiro, não torre tudo. Mas é inconcebível também um garoto de 22, 23 anos ganhando 500 mil por mês. Tu vai comprar absolutamente tudo que tu quiser, que aparecer na tua frente. Porque se tivesse 50 mil já era bom. É que às vezes a gente se coloca de uma forma equivocada no lugar do profissional, né? Pega o exemplo do Anderson no Grêmio. O Anderson no Grêmio ganhava R$800 num mês, no outro mês ganhou 40 mil. Logo que ele estourou e tal, o Grêmio fez um contrato para se preservar, sabia que era um jogador que seria vendido e tal. Hoje tu pega um menino aí com 12, 13 anos, está morando fora de casa. Mais 3 anos, ele já está sustentando o pai e a mãe, cara. Acho que o grande exemplo disso tudo é o Neymar. Ele não tem aquele cuidado, por exemplo, que nós tivemos em relação à educação, porque a profissão dele é diferente. Ele já deixa de morar em casa, ele sai de casa com 12 anos. Então é muito difícil. Não, e a vida que pode ser criada. O Neymar é um exemplo. O menino é craque desde os 15 anos. Então, desde os 15 anos, ele não tem uma vida de verdade. Porque todo mundo que chega próximo dele ou tem algum tipo de interesse, ele não sabe quem é amigo, quem não é. Essa última confusão ficou clara, né? A questão da fragilidade emocional dele. Ao ponto dele, claro, cair numa roubada, todo mundo está disposto a cair de qualquer tipo de golpe do mundo, que eu acho que ele sofreu. Enfim, mas não sou eu que tenho que decidir sobre isso. Mas mostra um pouco da fragilidade dele. E eu digo menino, o Neymar tem o quê? 28, 29 anos. Já tem quase 30. E a carreira do jogador de futebol, e o Lauro está aqui, já passou por isso, conhece muita gente, é uma coisa que tem que ser estudada. Psicologicamente tem que ser estudada. Mas hoje a gente está vendo uma realidade que ela é interessante. A média hoje do jogador está aumentando, né? O Léo Moura, 42. Hoje nós vemos jogadores jogando mais tempo. Isso é outro fenômeno que ele é... Antigamente, 29 anos era velho. E jogando em alto nível e com valorização de altíssimo nível. Que idade tu tá, Lauro? 38. Isso se deve bastante à evolução dos treinamentos, né? Antigamente eles colocavam para dar 17 voltas no campo, subir a arquibancada e um jogador machucava, demorava bastante a lesão, um joelho... uma operação complicadíssima na época. Hoje as coisas são mais moderno, simples, né? Muitos estudos, muitos artigos, várias tendências dentro de treinamento e de recuperação de atleta, suplementos que hoje existem, alimentação. Então isso daí aumenta a vida útil, né? Hoje os treinamentos que eu realizo nos dias atuais com treinadores que estão ali qualificados e que já estão já atualizados é totalmente diferente há 6 anos atrás, né?
Tu vê, Então, isso daí tempo curto, né, de diferença. Isso daí já se deve bastante quanto a isso. Quanto à questão financeira e do que gasta, o jogador, com certeza, é bastante complicado. O jogador que não tem uma estrutura, que não tem a disponibilidade de estudo, de administração daquele bem, né? Junta ele, a família dele, a família da esposa, a esposa, os irmãos. Então, ganha muito Amor e se de gasta brasa muito. Tem uma história engraçada que um amigo meu que morava vizinho da minha casa chegou no Beira-Rio e disse: o Oscar nem jogou no profissional do São Paulo, veio para o Inter e ele tem um carro importado que eu não tenho. Aí eu peguei e falei: cara, é normal, o cara achou um carro legal. Não, ele não pode ter um carro daquele. Eu falei assim: você acabou de receber uma promoção no banco e trocou seu carro e esposa e financiou em 36 vezes. Você fez a mesma coisa que ele. Mesma coisa. Você ganhou de formas diferentes, mas de formas diferentes. Então, diante da realidade, o ser humano é igual. Agora, claro. Tem pessoas que são mais qualificadas e têm um acompanhamento melhor, né? Como hoje existe, né? Os assessores, os empresários, eles dão uma mão como antigamente, há 20 anos, não se tinha. Então, a probabilidade de ter jogadores mais bem preparados agora vai aumentando. Que bom, né? Já voltamos. Oito horas, 12 minutos. Agora é a hora de decidir, né? Não tem mais. É um jogo que falta da Libertadores. Tu ainda tá nessa aí? Não. Pô, É um jogo da Libertadores e um jogo da Copa do Brasil. Para cada um. Não tem mais esse negócio de adiar, de jogar por estratégia. Aliás, jogar bola mesmo. Ano em 2 jogos, né? Porque o Campeonato Brasileiro foi, né? Eu tenho certeza que toda a torcida do Grêmio está bem otimista com relação à Copa do Brasil e esperançosa com relação à Libertadores. E eu tenho certeza também que o grupo do Grêmio vai absorver bem essa pressão. O Grêmio é bem escalado, Bolsa? Ah, sim. A gente confia muito no trabalho do Renato. Ninguém é 100% certo, ninguém é 100% unanimidade, principalmente com relação ao futebol. Tu também acha que o Michael tem que sair do time? Eu acho que o Michael é um líder muito forte. Se ele não tiver 100% fisicamente, talvez ele possa entrar no segundo tempo, que é um jogador que faça a diferença. Eu acho que o Michael é mais questão física do que técnica. Porque se o Michael está no auge da forma física, quando ele está 100% bem, ele está bem, está em campo. Lauro, você renovaria com o D'Alessandro? Eu acho que sim. Eu acho que por merecimento, pelo que representa o D'Alessandro, e também pelo que vem jogando, né? Um jogador que agrega dentro do grupo e acho que a saída dele nesse momento que o Inter está vivendo, que é bom, né? Conseguindo estar bem em várias competições, né? Seria uma perda bastante grande. Odair e D'Alessandro, Daniel. O que tem? O teu conceito. Eu acho que o Odair faz um bom trabalho no Inter. Eu entendo que o trabalho do Odair é muito bom. O Internacional tem algumas limitações. E o Odair sofre por, de repente, em virtude desse trabalho dele, ter criado uma expectativa que talvez o time não tenha condição de atender. Né? Então, a direção do Internacional ela vai ter que ter muita habilidade para conduzir um processo de eliminação, se vier, e eu acho que da Libertadores veio ontem, e se vier na Copa do Brasil, porque eu entendo ainda que o trabalho do Odair é bom, merece continuidade, é preciso agregar mais qualidade ao grupo de jogadores. E em relação ao D'Alessandro, hoje, pela realidade do grupo do Inter, ele é importante. Posso fazer uma pergunta pro Rec, talvez? Será que ele responde? Vamos ver. Só uma declaração do Cristiano Ronaldo, que mandou o Maurício Freitas aqui. Hoje, qualquer jogador vale 100 milhões, incluso sem haver demonstrado nada. Mesmo que não tenha demonstrado nada, vale 100 milhões. Mas é verdade. E se chega no Flamengo, chega ganhando 1 milhão. Ô, Rec, eu quero saber a tua opinião aqui, tu que é um jornalista experiente e isento, enfim, um cara que trabalha com a dupla Grenal com maestria. Se chega o Inter a ser desclassificado da Copa Libertadores, conforme disse que é um caminho que possa acontecer. Por isso que eu falei agora é só um. E se chega a dar uma zebra e cai pro Cruzeiro, tu acha que o Odair fica? Eu acho que não tem por que mudar o Odair. Não, eu acho que ele não vai ficar.
E eu defendo o Odair, mas eu acho que ele não fica. Aí, Mano Menezes? Com derrota na Copa do Brasil, a situação dele fica insustentável. É que depende da derrota também. Se chegar aqui, o Cruzeiro achar um gol e perder nos pênaltis, ok. Mas não tem derrota. Nesse caso não tem a circunstância. E porque ele já viria de uma eliminação. Então tu acha que a direção pode demitir não querendo demitir? Isso aí é muito comum acontecer, né? Eu acho que não demite. Isso é muito comum. Eu não tenho a menor dúvida. A pressão da torcida vai ser enorme. O Odair está fazendo um bom trabalho e o Odair é alvo de crítica constantemente. O Odair não pode derrapar nunca. Não, esse é que é o detalhe. Não tem poupança. Mas talvez se ele tivesse conquistado um título importante, um equívoco cometido, ele seria tratado de outra forma. Agora, ontem nós vimos o quê no jogo? O Flamengo jogando de forma forte dos dois lados, com os 4 jogadores que ele tem para jogar nas laterais do campo. O Odair, queria que o Odair fizesse o quê? Deixasse o Wendel e o Bruno sozinhos na marcação. Ele teve que puxar 2 jogadores para auxiliar os laterais. Automaticamente isso implicou num distanciamento do D'Alessandro, principalmente para com o centroavante, que o Guerreiro acabou jogando isolado. Tá, e o Odair tinha que fazer o quê? Deixar no mano a mano e tomar um passeio. Aí tomava 5. Agora, e só tomou os 2 por um descuido. Vou ser cruel aqui. Eu nunca fui. Vai! Esse homem é venenoso. Não, vai! O que ele fez com o meu sócio um dia na Grenal de manhã, ele olha, tia. O homem todo dia, quando ele lembra do reggae, ele dá uma chorada. Não, esse eu deleto. Se o Inter ficar fora, já que vocês estão projetando essa desgraceira toda aí, especialmente o Bolzan. Não estou torcendo, quero deixar bem claro. Ficar fora do que tu disse? De ambas. O Nico Lopes teria desclassificado o Internacional de 2 competições. Ele errou o último pênalti do Gauchão e errou aquele gol lá no Maracanã. Porque com o psicológico a favor, com 50 mil torcedores, vocês acham que o Inter não ia ganhar de 1-0 ou 2-0 do Flamengo aqui? Mesmo com esse cano de time que tem o Flamengo? É o C que, segundo o próprio Otacílio Gonçalves diz, né? É a partícula da língua portuguesa inútil. O C no futebol não existe. C, né? Já voltamos. Alto Longarina. Esse Daniel Oliveira é um língua de trapo. Mas eu e o Lauro sabemos aqui. Tá tudo certo, Alto Longarina. Alinhamento técnico. Seu carro novo outra vez. Promoção. Geometria 3D. 4 balanceamentos. Rodízio de pneus com 70% de desconto. Todo mundo ganha. Basta enviar mensagem agora via WhatsApp para 98315 2227. 98315 2227. Alto Longarina. Atende também oficinas e seguradoras. Então vai direto ali na Madrid 361. Quando o Daniel morrer, a língua dele vai numa jamanta. Tá bom. Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello. Há mais de 20 anos servindo a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeto ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas, sobremesas. Tá com fome, meu? Olha aqui, ó, Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. Central de Imóveis, empresa gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC.
Materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 3466-6133, fast.com.br. Hoje eu vou colocar uma imagem provisória do Só Portas, para você ter uma ideia da qualidade do trabalho que é feito, trabalho completo, né? Tá aí, ó. Só Portas nem prego vai, né? Que loucura. Só Portas que fica ali na Protásio Alves 2103. Só Portas, vem toda ela montadinha, com borracha amortecedora, com as dobradiças, já vem com verniz ou pintura de fábrica, com a fechadura já ali, colocada no lugar, batentes e guarnições reguláveis, como você está vendo ali na esquerda abaixo, né? Então é muito interessante essa ideia das Só Portas, são imbatíveis aqui no Rio Grande do Sul. Lauro, qual é o orçamento do Novo Hamburgo? É pequeno, vocês estão tentando construir com uma junção de esforços. Tem categoria de base o Novo Hamburgo? Tem categoria de base bastante qualificada, jogadores que prometem aí para os próximos anos. E esse é o intuito do Novo Hamburgo, é entrar na competição, na Copa Silverard, para fazer uma base boa com jogadores que mostrem o seu valor e disputem o gauchão. Então é um trabalho que ele precisaria de uma pessoa experiente, né? Então o Gilmar Izzi está coordenando muito bem isso daí. A gente está aí 1 mês e meio e cada dia se vê bastante evolução. Esperamos fazer uma boa Copa Silverard para depois já ter um grupo já praticamente pronto para a disputa do gauchão, que é o principal objetivo do clube. Mas não é uma competição que classifica todo mundo? Na primeira fase? Classificam 4 de 5 times. Pois é. E aí depois vai para o mata-mata. Quer dizer, só muito fraco o time para ficar fora. Sim, o importante é Mas eu acho que é boa essa ideia. É importante fazer... Tem tempo, né? O importante é fazer esses primeiros jogos, esses 8 jogos, né? Bem para ganhar um corpo para quando chegar no mata-mata definir bem as partidas, né? E buscar o objetivo do clube, que é ou a Copa do Brasil ou a vaga na Série D. Bolzan, e o que você acha aí da sequência de Libertadores da América? Quem é que passa, quem é que não passa? Já disse aí antes, mas eu acho que o Inter é mais difícil. A situação dos dois argentinos, né? Eu só quero saber onde é que eles vão jogar a semifinal. Se eles vão ter que jogar em Madrid de novo, ou vocês vão conseguir se comportar. Essa é uma boa pergunta. Vocês vão conseguir se comportar e fazer o que todo mundo espera. Que o Boca já passou. E o River está encaminhando. Mas é preocupante, né? Porque daqui a pouco acontece um incidente lá, trava toda a competição. E a gente tem datas limitadas, enfim, não vai poder ser aquele oba-oba que foi na final do ano passado. Talvez, por ser final, tivesse um espectro diferente do jogo, que é efetivamente o maior clássico do mundo, né? A gente viu, porque eles não conseguiram nem jogar uma final. Mas eu acho que os argentinos estão bem encaminhados. E eu, sinceramente, tenho muita confiança de que o Grêmio vai conseguir passar do Palmeiras, mas sei que é uma tarefa árdua e difícil. E eu acho que o Inter também, como o Daniel aqui comentou, eu acho que o Inter é só por fazendo um jogo de exceção para conseguir chegar lá. Mas eu tô muito confiante, sim, na Copa do Brasil. Eu acho que o Grêmio chegando na final tem grandes chances, tanto contra o Inter quanto o Cruzeiro, de ser campeão. E eu acho que esse clube... Favorito? Não, favorito não, né? Que eu acho que os dois... Grandes chances? Não, tem grandes chances, porque vai estar na final, tem um elenco coeso e o nosso elenco sabe jogar a final. O nosso elenco já está experiente já nesse assunto, tá disputando sempre nos últimos 3 anos, 4 anos. E tanto contra a Inter, quanto a Cruzeiro, eu até, sinceramente, eu acho que seria muito bom para o Rio Grande do Sul ser a final, ser Grenal. Sem dúvida. Para o futebol gaúcho. Sem dúvida. E daí, claro, ninguém sabe quem é que vai ganhar, né? Espero que seja o Grêmio, mas não vou dizer que seja favorito, mas para o futebol gaúcho seria, eu acho que além de histórico, um passo à frente para mostrar que tudo que eu falei no começo pode ser mudado. Daniel, quem é melhor hoje, Grêmio ou Inter? Grêmio. Ainda é? Ainda é. Ou não, o Inter em casa é melhor que o Grêmio, eu acho. No total, mas eu concordo contigo. Mas o Inter em casa é muito forte, né? O Inter em casa, os últimos jogos que tem feito é muito forte. O Inter fora de casa já não. Eu acho que sem Luan, o Internacional, no mínimo, nivela com o Grêmio. Eu não deixaria o Luan fora nunca. Nunca. Eu também. Ou no lugar do Jean-Pierre ou no lugar do André. O Luan pode estar de saída, né? Pode ser o último jogo dele. Pode, contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Não. Esse jogador não conseguiu se recuperar mais, né?
Um negócio impressionante, né? Não, que Como é todo que mundo pode tem um jogador umas com fases. tanta tem, qualidade técnica, né? Hoje tinha um jogador do Grêmio que estava com o Otite, o David Braz, né? David Braz, Eu disse que também estava com o Otite, o meio-campista do Internacional. O Edenilson? O Edenilson está com o Otite. E acho que o outro que está com o Otite é o Luan, mas com o Otite atravessado na garganta. Eu acho que a fase do Luan, apesar de baixa, ele tem possibilidade total de se recuperar, né? Apesar de não ser um garoto mais, ele tem Agora estamos O aqui que já falando... esteve com o Otite foi aqui. Esteve com o Otite. Estamos falando tanto em Libertadores da América, né? E o futuro do futebol sul-americano com um novo Mundial de Clubes, né? Pois é. Eu acho que vai ser muito ruim para nós. Vai ser uma covardia. Não, vai acabar com a possibilidade de ganhar, né? Amanhã tem mais. Boa noite. Obrigado, Lauro. Obrigado, Monzan. Obrigado, Daniel. Valeu! Valeu, muito obrigado.